destaque agora, o assunto é oportunidades, ou melhor, vamos falar sobre o poder das oportunidades. O poder das oportunidades regionais é o que vamos tratar nesse momento. Então, nós vamos dar sequência aqui para moderar esse nosso assunto, essa conversa. Nós contamos com a gerente-geral do Departamento de Países do Cone Sul do BID, Maria Florência Atademo Hirti, e para falar sobre esse assunto nós contamos com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também com o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, também a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior, Camex, Marcela Carvalho, o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, e o CEO da Prumologística Porto do Açu, Rogério Zampronha. Convidamos todos, então, os próximos participantes deste painel, os painelistas, a tomarem seus lugares aqui no nosso palco, por gentileza. Tomam seus lugares, só gostaríamos de lembrar mais uma vez que ao final do dia de hoje nós teremos aquele nosso encontro já marcado, aquele coquetel que será servido no mesmo local onde nós tivemos um momento de almoço. Contamos desde já com a presença de todos, todas convidadíssimos para esse momento, mais um momento de networking que teremos aqui no nosso fórum. Muito bem, então agora, dando sequência, como já havia dito, o assunto desse nosso próximo painel é oportunidades, mas mais do que isso, oportunidades regionais. Muito bem. Com a palavra, então, a moderadora. Boa tarde a todos e todas. É para mim uma grande satisfação estar aqui para conversar sobre as oportunidades que a integração regional dentro das regiões do Brasil oferecem. Estou falando de integração física, digital, social. Sabemos que o Brasil, junto com outros países da região, enfrenta desafios na área de infraestrutura. Mas esses desafios e gargalos também são uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico de um jeito sustentável. Hoje, o sul e o sudeste do Brasil concentram a maior parte da produção industrial do país. Por outro lado, o norte e o nordeste têm o maior potencial com base ao seu capital natural. Esse caminho de infraestrutura sustentável não é simplesmente uma decisão do Brasil ou do BID, é um imperativo científico diante das mudanças climáticas, é um imperativo econômico diante da demanda global por produtos sustentáveis de qualidade. E aí, obviamente, o Brasil e as regiões do Brasil têm muito para oferecer. Recentemente, no BID, nós fizemos um estudo que mostrava que apenas 1% de redução nos custos de logística e transporte poderia contribuir a acrescentar, incrementar, aumentar cerca de 5% as exportações de produtos agrícolas e 4% as exportações de bens industriais. Olha, essa é uma grande oportunidade, né? Para o Brasil e para a sua gente. Esse é só um exemplo, temos muitos mais exemplos, mas vamos começar com uma conversa com os panelistas, a quem agradeço a presença. Eu gostaria de começar com o ministro Valdez Góes, ministro de Integração Regional. Ministro, quais são as oportunidades de investimento disponíveis na carteira do Ministério, especialmente com esse foco sustentável e social? Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar a Florência, nosso querido Eduardo, governador do Mato Grosso, a Marcela Carvalho, Nelson Barbosa, o Rogério, CEO do Porto
do Açu. Agradecer o convite, em nome do nosso querido ex-governador e hoje presidente da Apex, cumprimentar os organizadores, tanto a Apex, o governo brasileiro, em nome do presidente Lula e o Banco Interamericano de Desenvolvimento pela iniciativa, este 6º fórum, e dizer que é um prazer muito grande poder participar dessa reflexão. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem uma diversidade de políticas que é transversal com várias outras pastas do governo federal. Nós temos responsabilidade com a política de desenvolvimento regional, com a política de desenvolvimento de fronteira, também com a agenda de política territorial, de ordenamento territorial, para vocês verem o tamanho da transversalidade, de segurança hídrica, de fundos de desenvolvimento e fundos constitucionais, e também de proteção e defesa civil, e os desafios cada vez enormes nessa agenda de proteção e defesa civil. Então, tem uma transversalidade muito grande, e dada essa transversalidade, também nós, ao cuidarmos de uma política pública, não necessariamente é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional que executa aquela política pública, mas responsável pela boa elaboração dela. E no aspecto mais voltado à diminuição das desigualdades regionais, à diminuição da pobreza, à distribuição de renda, a mitigação e adaptabilidade às relações com o clima, e principalmente, o exercício democrático permanente, nós estamos em sintonia e cumprindo rigorosamente a orientação do presidente Lula. O presidente Lula, ao se movimentar dentro do Brasil, ele se movimenta fortalecendo 3 agendas que elas são condicionantes: a agenda da democracia, a agenda do combate às mudanças climáticas e a agenda do combate às desigualdades. E por que é importante levar isso em consideração? Porque a democracia ela não está relacionada somente com o processo eleitoral, com o sistema eleitoral, mas com a construção de consensos, como também as mudanças climáticas e a diminuição das desigualdades. E aí, seguindo rigorosamente a orientação do presidente Lula, na transversalidade, nós temos uma agenda que é prioridade para a diminuição das desigualdades no processo de desenvolvimento, que é a sociobioeconomia. A bioeconomia ela vai acontecer na Amazônia, já está acontecendo em algumas regiões, mas crescer o PIB de um estado, de uma região, não significa distribuição de renda igualitária, justa. Então, nós precisamos que a denominação da bioeconomia alcance o patamar da sociobioeconomia. Então, todos os negócios são bem-vindos, mas a bioeconomia não pode virar negócios de meia dúzia de empresas. É preciso que as empresas interessadas nesse modelo de desenvolvimento, elas trabalhem para incluir as populações tradicionais, as populações originárias, aqueles que estão na luta permanente. Então, desenvolver os processos de sociobioeconomia é fundamental, seja para a Amazônia, seja para o Nordeste, para qualquer região. O Ministério trabalha com esses recortes. Não trabalha só focado no Nordeste e na Amazônia. Se nós pegarmos o Sudeste do país, tem uma região, por exemplo, de Minas, o Nordeste de Minas, que o Ministério está lá, inclusive com o BNB, com o Fundo Constitucional do Nordeste, com a política pública para diminuir desigualdades sociais. Se pegar o Sul do Brasil, mesmo que tenha o melhor PIB do Brasil, tem muito problema com distribuição de renda e também com pobreza. Então, o Ministério tem que identificar esses recortes e trabalhar com a política pública. Hora de bioeconomia, hora de sustentabilidade e com a inclusão dos movimentos. E que tem uma conectividade com a tese do presidente Lula, através de pesquisa, desenvolver tecnologias e inovações apropriadas para essas modelagens. Não basta só pegar os modelos de tecnologias e aplicar. Pegar um trator que hoje, no seu modelo, serve ao agronegócio e achar que só diminuir o tamanho dele vai servir à agricultura familiar. Às vezes não é isso. O custo dessa redução do tamanho de um equipamento desse, talvez não fique dentro das condições de ser operacionalizado por alguém que vai trabalhar o pequeno negócio.
Então, é preciso que se desenvolva, se invista nisso, que é a recomendação do presidente Lula, a ciência e tecnologia, a tecnologias apropriadas a esses novos negócios. Então, os novos negócios vão acontecer na bioeconomia, mas nós precisamos elevar esse conceito para a sociobioeconomia, não excluindo aqueles que pretendem investir cada vez mais, mas mostrando que o melhor caminho para esses grandes negócios é ter a participação daqueles que, por séculos, estão vivendo nessas atividades. Quando tem a oportunidade de ter tecnologia, ter inovação, ter extensão, ter financiamento, ter verticalização, não pode não beneficiar aqueles que, historicamente, estiveram dentro do processo. Então, o Ministério trabalha com esse recorte, por recomendação do presidente Lula, e isso está tendo uma boa repercussão, seja no Nordeste, no Norte do país, inclusive com mudanças de conceito dos fundos concessionais, tirando a experiência do BNB no Nordeste, o Fundo Concessional do Brasil Central, o Fundo Concessional da Amazônia, nunca fizeram microcrédito. E agora está aprovado nos CONDEL, tanto da Sudam quanto da Sudeco. Microcrédito para mulher, certo? Crédito para irrigação, que é uma política importante, que está correlacionada com diminuição de emissões, geração de emprego e geração de alimentos, que é uma orientação do presidente Lula. Então, é esse o foco do Ministério da Integração, obviamente, na definição da política pública, mas que na transversalidade trabalha com a infinidade de outros ministérios. Vou dar um exemplo aqui, só para encerrar, do Plano Safra da Agricultura Familiar. Então, o Plano Safra da Agricultura Familiar tem uma correspondência direta com a gente. E, para isso, não só o Fundo Concessional tem que participar, mas também os bancos, as instituições financeiras têm que se adaptar a essa nova realidade. Às vezes, melhorando a acessibilidade, trabalhando com a rede de sistema de cooperativas de crédito, com as agências de fomento dos estados, senão o crédito e a política existe, mas o cidadão pequeno não chega nele, não consegue chegar. Na Amazônia, isso é desafiador. Não é por falta de interesse do banco, dos governos, é porque tudo é gigante. É um país de dimensão continental, então a gente cria condições para essa política pública que existe, chegue nas pessoas, ou então eles vão ficar sempre à margem e sem participar do processo de desenvolvimento. Vai crescer o PIB daquele estado ou daquela região, e os mais pobres teriam, talvez, o desafio de não participar e ficando mais pobres. Então, toda a estratégia do Ministério é para inclusão, é para participação, para modelagens, que os bons projetos possam também entender que os indígenas, os quilombolas, os extrativistas, os ribeirinhos, os agricultores, os pescadores, precisam estar dentro do negócio. Coletador do açaí, precisa estar dentro do negócio. Todo mundo ganha. Muito obrigada, ministro. Conceitos muito estratégicos, um ganha-ganha. Sustentabilidade ambiental e social. E com foco nas universidades do Brasil, nas diferentes regiões. O ministro falou muito de bioeconomia. E eu quero agora perguntar ao governador do Mato Grosso do Sul, um parceiro estratégico do Grupo BID, sobre a bioeconomia, sobre as oportunidades do estado do Mato Grosso do Sul e como que o senhor e sua equipe têm se posicionado para aproveitar ao máximo a bioeconomia. Alô? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite do presidente Jorge Viana para estar aqui, saudar e cumprimentar a Florência, ministro Valdez, Rogério, Marcela, Nelson Barbosa, do nosso BNDES, outro parceiro do Estado também. Primeiro, ressaltar um aspecto que eu ouvi hoje aqui ao longo do dia, como que esse país ele é diverso e gera oportunidades. Nós estamos falando de bioeconomia aqui, mas nós ouvimos de infraestrutura, de saúde, de educação, de empreendedorismo. Então, em todas as áreas, em todas as regiões do país, nós temos um potencial muito grande. E quando a gente fala de potencialidades regionais, é um pouco do que o ministro estava dizendo, de integrar todo esse ativo que nós temos e transformar isso em oportunidade para a nossa gente, para o nosso povo. E a bioeconomia não é diferente. O Mato Grosso do Sul tem se posicionado em relação a 3 grandes temas, que são globais. O primeiro é segurança alimentar, o segundo
sustentabilidade no sentido mais amplo da palavra, quando a gente fala de biodiversidade, de enfrentamento a todas as causas das mudanças climáticas. E o terceiro grande ponto é a energia. Então, com essas três grandes agendas, e claro, de uma maneira inclusiva e tecnológica, nos seus processos e na capacidade de envolver a sociedade, a gente tem na bioeconomia um dos grandes vetores, porque ela está ligada a essas agendas centrais. Nós temos 3 biomas, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica, e dentro desse conjunto de ações, nós ouvimos aqui falar de infraestrutura, que ela é absolutamente transversal e necessária. Estamos falando de investimento em infraestrutura através das parcerias, concessões, através da infraestrutura de energia e da infraestrutura de TIC, de telecomunicação. Estamos colocando os 79 municípios conectados com fibra ótica, porque senão a gente não tem telemedicina, a gente não tem educação digital, a gente não tem acesso ao que há disponível hoje. No que diz respeito à bioeconomia propriamente dito, nós temos uma agenda de incentivos à eficiência na agropecuária. É o primeiro grande ator, vamos dizer assim, no balanço de carbono. Quando a gente incentiva um abate mais precoce do gado, quando a gente incentiva a maior produtividade de grãos, quando a gente incentiva, ministro, a agricultura familiar, a adoção de tecnologia e inserção da eficiência da sua produção, seja qual for a matriz de produção. Tudo isso faz parte de uma melhor relação de carbono do Estado. É um primeiro grande aspecto. E tudo isso em conversão de áreas degradadas, porque é aí que está a chave da grande melhoria do ponto de vista do balanço de carbono. A outra grande ação, e aí nós temos um bioma, a gente fala muito em Amazônia, mas a gente tem um Pantanal, tão rico em biodiversidade quanto, um bioma único no planeta. Estamos enviando agora, com participação direta, a ministra Marina estava aqui hoje, com o Ministério do Meio Ambiente, a Lei do Pantanal, até o final agora desse mês de novembro, para que a gente tenha a garantia de preservação desse bioma, da sua biodiversidade, junto com a garantia das pessoas que lá habitam há 300 anos, com uma atividade específica econômica, que é a pecuária de corte. E esse balanço, ele faz parte também desse potencial que nós temos dentro da bioeconomia. Discutir um Estado que se propôs a ser, na última COP, carbono neutro em 2030, é uma meta ousada, mas totalmente factível dentro do Mato Grosso do Sul. E faz parte também de um conjunto de ações que insere as pessoas dentro desse conceito de que meio ambiente e toda essa diversidade que nós temos, o enfrentamento às questões climáticas, ela é de caráter econômico. A gente não pode estar nessa agenda só por uma questão estratégica em relação à preservação dos ativos naturais que nós temos. Nós temos que traduzir e transformar isso em resultado econômico para o município, para o Estado, para o Brasil e principalmente para a nossa gente. E é isso que nós estamos buscando, inclusive nessa lei que vai para a Assembleia. O Fundo Pantanal, e aí o BNDES pode ajudar muito, pode ser, sem dúvida nenhuma, uma grande transformação em ativos para que a gente viabilize, principalmente, a preservação daquele bioma. Então, Florência, no Estado a gente leva muito a sério essa agenda do desenvolvimento sustentável, pensando em energia e segurança alimentar. Somos grandes exportadores, temos grandes investimentos a serem feitos pela frente em infraestrutura, uma rota bioceânica que está saindo do papel agora no primeiro semestre de 25, é uma transformação. Eu ouvi o presidente Lula hoje falar com a ministra Simone sobre as integrações que estão ocorrendo nos países da América do Sul, e essa concretização coloca 4 países dentro de uma mesma agenda e insere a diversidade cultural, acesso aos portos do Chile, ganho de oportunidade de negócios com a Ásia, ganho de eficiência no transporte. Então, são muitas ações em infraestrutura que podem ajudar a viabilizar todo esse conjunto vinculado à bioeconomia que tem presente no Mato Grosso do Sul.
Muito obrigada, governador. Mais uma vez, conceitos estratégicos, esse balanço entre as pessoas e os biomas, por exemplo, com o lindo Pantanal. Mas também a atividade agropecuária exportadora do Mato Grosso do Sul, que é conhecida globalmente, junto com tecnologia, com outras indústrias. Parabéns. Parabéns também pelo compromisso de ficar carbono neutral ao 2030. Isso aí é um compromisso importante. Agora, eu gostaria de chamar a essa conversa a Marcela Carvalho, a secretária executiva da CAMEX. Marcela, gostaria de saber de você como que foi essa conversa entre o governo brasileiro para tentar trazer para o Brasil mais investimento estrangeiro. Houve uma troca com os estados? Houve um diálogo lá? Muito obrigada, Florência. Bom, boa tarde a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui nesse painel em tão boa companhia. Saudar aí o nosso ministro, governador, o CEO do nosso Porto do Açu e o ministro Nelson, uma vez ministro, sempre ministro. Dizer e parabenizar aqui a Apex Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Itamaraty, o BID, e aqui em público desejar um feliz aniversário ao nosso chefe, pelo menos ao meu chefe, vice-presidente Geraldo Alckmin, hoje é o aniversário dele. Bom, sim, houve uma conversa. Antes de tudo, antes de contar essa história, eu queria trazer um pouco do contexto global, né, aí dos fluxos de investimento. Acho que vocês têm ouvido bastante ao longo do dia que o Brasil tem oportunidades e é a bola da vez. Eu queria me juntar aqui a esse coro porque é verdade. A gente teve, em 2022, no mundo inteiro, uma queda nos fluxos globais de investimento, mas se a gente considera só a América Latina não teve queda e sim um aumento, né? Então, os países em desenvolvimento, e em especial a América Latina, tiveram aí um aumento no recebimento de investimentos diretos. Dentre os países da América Latina, México e Brasil, puxando aí esse aumento. Então, o Brasil passou de 51 bilhões de dólares em 2021 para 86 bi em 2022. Isso nos colocou no ranking em 5º país que mais recebeu investimentos, de acordo com a UNCTAD, de acordo com a OCDE, 3º, mas o volume foi igual, 86 bilhões de dólares. E comento também aqui os movimentos, né, globais. A gente teve, no pós-pandemia, e aí considerando as questões geopolíticas que o mundo tem enfrentado, alguns aspectos que impactaram enormemente esses fluxos. Eu cito aqui, por exemplo, a busca por o fornecimento de cadeias de valor, fornecimento constante dessas cadeias de valor, especialmente as cadeias de energia. Eu cito aqui também o avanço da tecnologia cada vez mais disruptiva e, permeando tudo isso, países mais atuantes, trazendo políticas públicas muito mais agressivas, que são revestidas aí de descarbonização, mas que trazem elementos muito fortes de atração de investimentos e de internalização da produção. Por exemplo, o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, que traz aí mais de 500 bilhões de dólares para a economia americana, beneficiando os vizinhos, por exemplo, o México. É o fenômeno do nearshoring, né? Então, esse recurso beneficia os vizinhos que passam a produzir com vistas também ao mercado americano. E aí, falando de setores, a gente vê as energias renováveis com quase 50% desses fluxos globais de investimento. E aí eu estou falando de energia solar, energia eólica e de biomassa, junto com semicondutores, baterias e siderurgia, e, obviamente, algum destaque, além dos 50%, para a energia fóssil, petróleo e gás. Então, esse é o desenho dos fluxos globais. Temos aqui uma coincidência
que, na verdade, não é uma coincidência, é muito trabalho, né? O governo brasileiro tem trabalhado bastante, vocês ouviram o Maurício Muniz, agora há pouco, da ação da Casa Civil, tem trabalhado bastante para atrair investimentos exatamente nessas áreas. Então, em especial o MEDIC, com a política de descarbonização, neoindustrialização e uma feliz, de novo, coincidência que não é coincidência, as missões do CNDI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, minha amiga Verena está ali, falará em breve, que refletem exatamente esse fluxo global e esse movimento global. Então, eu acho que a gente está fazendo, sim, nosso dever de casa, né? No plano mais micro, e aí na agenda da CAMEX, da Câmara de Comércio Exterior, consultamos no início do ano diversos estados, secretarias de desenvolvimento econômico e as federações de indústria para fazer um diagnóstico completo das prioridades dos estados com relação à atração de investimentos e, de novo, uma feliz coincidência que exatamente as prioridades apresentadas são infraestrutura, descarbonização e energia. É claro que com diferenças regionais, no norte do país a gente viu muito a bioeconomia forte aí nessas prioridades. Com base nessa consulta e nesse diagnóstico, elaboramos o plano de trabalho do Comitê Nacional de Investimentos. Para quem não sabe, a CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, ela é um colegiado de 10 ministros e participam do CONINV 10 ministérios em nível técnico para discutir aí um plano de ação que possa ajudar os investidores, que possa facilitar a vida dos investidores no nosso país. Então, o plano ele está dividido em 3 sessões: facilitação de investimentos, questões regulatórias, e sustentabilidade e responsabilidade. Eu acho que temos aí grandes oportunidades. Trago aqui um case que é, de fato, a energia eólica. A gente viu que o governo inteiro se empenhou, por exemplo, em trazer a produção de aerogeradores para o Brasil. É uma política de sucesso. O BNDES, aqui representado, foi um grande ator nessa política que deu certo. Em 2005, a gente tinha 22 megawatts de capacidade instalada. Hoje, a gente tem 26 mil megawatts de capacidade instalada, o que traz aí quase 30% da necessidade de energia do nosso país. Então, isso é muito. A gente tem, hoje, a chance e a oportunidade, por exemplo, de liderar a cadeia regional e global no setor de energia renovável, por exemplo, com equipamentos e com capacidade de geração e com a arquitetura dos projetos de geração. Então, eu queria dizer que na CAMEX a gente tem esse Comitê Nacional de Investimento, que é de todos nós, é do governo, né? Dizer que estamos em ampla consulta com os estados. Temos um ombudsman de investimento estrangeiro, que trata um pouco de ajudar o pós-investimento, o investidor no pós-investimento. No ombudsman, a gente tem representantes de 16 estados, então eu queria já fazer um convite para os estados, já que a gente está falando sobre uma perspectiva regional, dos estados que não têm representantes no ombudsman, que tenham, indiquem, que o façam, para que a gente consiga trabalhar com todos. E, quiçá, também uma provocação, já que a gente está falando de ombudsman pós-investimento, por que não trazer os estados, governador, para a discussão mais proativa no comitê? Então, queria fazer também um convite para que a gente atue muito próximos, né, governo federal, estadual, nessas questões, claro, de facilitação de investimentos, questões regulatórias e uma agenda mais proativa, não só no pós-investimento, mas na busca por esses investimentos e na preparação para que a gente consiga, de fato, trazer esses investimentos para o país. E, claro, quando a gente traz para o país, é uma ótica regional, estadual, porque o investimento é alocado em estados específicos.
Então, queria deixar aqui esse recado e dizer que estamos absolutamente à disposição. Eu paro por aqui. Muito obrigada, Florência. Muito obrigada, Marcela. Parabéns pela cocriação, né? Cocriação. Acompanhamos de perto, desde o BID, esses esforços tão importantes do governo brasileiro numa agenda crítica, como a atração de investimentos estrangeiros com foco em sustentabilidade. Para continuar nesse tema, gostaria agora de trazer a apresentação do diretor do BNDES, Nelson Barbosa, um parceiro nosso do BID de longa data. Nelson, o BID e o BNDES, como bancos de desenvolvimento, temos a possibilidade de estruturar financiamentos sustentáveis, do lado público, do lado privado, para potenciar esse crescimento inclusivo. Com uma visão mais macro, qual você acha é o rol agora do BNDES nesse Brasil, nesse contexto renovado com o governo do presidente Lula? Obrigado, Florência. Também é um prazer estar aqui com o ministro Valdez, com o Rogério, governador Rido, Marcela. Obrigado o convite, presidente Jorge. O papel do BNDES é fornecer o financiamento de longo prazo em moeda doméstica. A instituição que mais financia no longo prazo em reais no mundo é o BNDES. E também estruturar projetos, estruturar concessões, PPPs, administrar recursos não reembolsáveis. O BNDES faz várias coisas. O BNDES faz crédito direto para grandes empresas, faz crédito indireto para micro, pequenas e médias empresas e cooperativas. Cooperativas hoje são uma grande área de atuação do BNDES. Nós fazemos operações de mercado de capitais em fundos de participação ou participação direta. E nós estamos aqui no Fórum de Investimento. Nós estamos agora revisando, nós chegamos no BNDES nesse ano, um dos desafios foi retomar o banco, retomar a expansão do banco, e dentro desse desafio está também lançar uma nova política de investimento direto. Então, presidente Jorge, nós estamos finalizando e até vamos anunciar chamadas de co-investimentos, seja em fundos de participação em empresas, seja em co-investimentos diretos, com foco em atividades, bioeconomia, inteligência artificial, eficiência energética, seja em regiões, Amazônia, Cerrado, Nordeste, o Sul. Então, o papel do BNDES nesse desenvolvimento regional é tentar conciliar todas essas demandas estruturais que existem sobre o governo brasileiro, mas também adaptando as soluções para um país continental. Então, para fazer um pouco de propaganda e dar exemplos, a partir de uma iniciativa conjunta com o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad e a ministra Marina liderando, o governo relançou o Fundo Clima. O Fundo Clima era foi um fundo criado pelo presidente Lula em 2009, começou a operar mais fortemente a partir de 2011. Hoje ele tem em carteira 2,5 bilhões de reais. E a proposta e já está no orçamento, que o Ministério da Fazenda vai capitalizar esse fundo com 10 bilhões de reais, emitindo green bonds. E aí a parceria com o BID é fundamental. Além de green bonds, a gente pode fazer captações diretas para o Fundo Clima, seja com o BID, seja com outras instituições multilaterais. E dando como lastro projetos que vão gerar crédito de carbono, que vão gerar uma melhoria de eficiência energética. Então, esse pode ser um grande instrumento do nosso Green New Deal, a versão brasileira. E a parceria do BNDES com os governos para estruturar os projetos e com as fontes internacionais é muito importante. Além disso, nós lançamos algumas linhas, por exemplo, de tecnologia, financiamento para inovação usando a taxa TR, a partir de uma autorização do Congresso, que pode viabilizar bastante áreas como inteligência artificial, digitalização, também eficiência energética. Retomamos as operações com os governos, o governador Rido esteve lá recentemente, então o BNDES tem capacidade de financiar 30 bilhões para governos nesse mandato. Estamos apoiando bastante o Pará na realização da COP e estamos abertos, já vários, o governador Rido esteve lá e vários outros, para viabilizar esses financiamentos focados sempre no desenvolvimento sustentável. Um dos focos principais, aí falando de oportunidade de atração de investimento, o Brasil vai trocar a sua frota de ônibus rapidamente.
O que a Marcela estava falando que aconteceu na energia renovável foi um crescimento bem rápido do eólico e do solar, vai acontecer na eletromobilidade de ônibus. O município de São Paulo já lançou um amplo programa que criou uma demanda de 2 a 3 mil ônibus nos próximos anos. Curitiba e Salvador estão fazendo algo nesse sentido. Então, há demanda, há financiamento. Então, fundos, parcerias em eletromobilidade, que envolvem setor privado, para viabilizar o investimento, a tecnologia, governos, porque exige regulação, exige uma mudança da matriz de transporte, e financiamento de longo prazo, em reais, que exige a participação do BNDES. Então, a eletromobilidade também tem sido um foco muito grande nesse início, além da parte de infraestrutura tradicional. O ministro Renan estava aqui na sessão anterior. Estamos trabalhando com o Ministério dos Transportes em concessões de rodovias, principalmente no Centro-Oeste, agora nesse ano. Estamos estudando e apoiando a retomada de algumas iniciativas de ferrovias, de carga e de passageiros, liderados pelo ministro Renan. E temos, na minha área, uma ampla carteira de estruturação de projetos. O BNDES, além de banco, ele é prestador de serviços. Então, nós estruturamos projetos para governadores, prefeitos, associações. No Mato Grosso do Sul temos um grande projeto importante lá do Parque e do Aquário, do Mato Grosso do Sul. Estamos avaliando outros projetos a pedido do governador, porque para cada estado ou para cada órgão do governo, estruturar o projeto ele mesmo, o custo é muito grande. Então, uma instituição fazendo para vários, a gente diminui o custo e facilita isso. Hoje a gente tem uma carteira ativa de cerca de 130 projetos que vão de manejo de floresta a usina nuclear, de geração distribuída a transporte urbano. E nesse processo colaboramos com as instituições internacionais, alguns projetos nós fazemos conjuntos. E um grande desafio que o presidente Lula, o ministro Rui nos colocou, o ministro Valdez também, estão trabalhando sob a liderança do ministro Valdez na completação da integração do São Francisco, é investir mais em infraestrutura social e ambiental. Além da infraestrutura tradicional, infraestrutura social, basicamente escolas e hospitais, viabilizar PPPs de escolas e hospitais. Por exemplo, no caso de escolas, implantar mais rapidamente o ensino médio em tempo integral. No caso de hospitais, melhorar os atendimentos, principalmente hospitais municipais e estaduais, onde o modelo de PPP se adapta. E aí, no tema desse painel, sabendo que o Brasil é um país diverso, então o modelo que vai dar certo na grande São Paulo é diferente do modelo que vai funcionar talvez na Amazônia ou que vai funcionar no semiárido. Então a gente adequa isso. E para concluir, na infraestrutura ambiental, a gente está agora com um desafio de ampliar os investimentos em resíduos sólidos. Aí vários estados já nos procuraram com isso, os mais hoje em processo de estruturação, temos o Amapá e Goiás, estamos abertos, o governador Riedel, a vários outros projetos de concessão, o PPP de aproveitamento de resíduos sólidos. E temos também feito, junto com a ministra Marina e alguns governadores, projetos de manejo de floresta. Hoje nós já temos em andamento com a ministra Marina cerca de 3 milhões de hectares de manejo, recuperação de florestas na Amazônia. Mais 1 milhão de hectares em vista, mais uma floresta estadual no Amapá, que dá mais ou menos 600 mil hectares. Estamos trabalhando com o governador Riedel e com os governadores do Centro-Oeste para aplicar esse modelo também no Cerrado. Como o governador colocou, a partir do pedido do governador e de outros governadores do Centro-Oeste, estamos estruturando, a exemplo do sucesso do Fundo da Amazônia, criar iniciativas similares, o Fundo do Cerrado, o Fundo do Pantanal, o Fundo do Semiárido e o Fundo da Mata Atlântica. E esses projetos, inicialmente, são projetos que necessitam PPP, necessitam de uma taxa de juros mais favorável, e o Fundo Clima vai financiar a recuperação de terras degradadas com a taxa de juros de 1%, mais um spread, que deve chegar a 2%. Então, se é o Brasil indo na frente, colocando recursos do governo brasileiro
para a recuperação de áreas degradadas e também tentando atrair mais e mais recursos para essa atividade. E estamos discutindo no Congresso a regulação do mercado de crédito de carbono, que pode ser um grande incentivador dessa atividade. A partir do momento que nós conseguimos ter uma regulação, deixar mais certeza jurídica sobre isso, e a geração de crédito de carbono de qualidade, isso vai alavancar muitos investimentos, principalmente no Cerrado e na Amazônia brasileira. Muito obrigada, Nelson. Sinceramente, o BNDES como parceiro de longo prazo dos brasileiros e brasileiras, né? Em temas tradicionais e em temas inovadores. E sempre pensando nessa diversidade, nessa riqueza brasileira tão abrangente. Parabéns. Adorei sua reflexão sobre os fundos dos outros biomas, né? Não é somente a Amazônia, é também o Cerrado, é também o Pantanal, sei lá. Muito obrigada. Eu gostaria agora, para continuar com a conversa, chamar a atenção ao fato de que a maioria da produção de commodities do Brasil é exportada, né? Então, nesse sentido, gostaria de ouvir ao Rogério Zamprona, CEO de Pruno Logística. Rogério, o Porto de Açu, no litoral do Rio de Janeiro, concentra importantes investimentos e facilita a exportação de produtos brasileiros. Dá para nós alguns exemplos, aquelas parcerias e dos resultados do impacto delas nas pessoas? Muito obrigado. Bom, você me permite só fazer um agradecimento ao governador Jorge Viana. A gente tem participado de várias missões da Apex e eu queria atestar publicamente não só o engajamento e eficiência, mas os resultados que são provenientes desse time, não só dele, todo o time dele, que realmente colocam coração e muita emoção nessas missões tão relevantes dentro e fora do Brasil. Então, conte sempre conosco e é um orgulho estar aqui. Mas também queria fazer um outro comentário, que está no meio de um ministro Valdez aqui, do governador Riedel, da Marcela e do diretor do BNDES, Nelson Barbosa, que também já foi ministro, é uma baita responsabilidade. Mas também ele traz um olhar muito interessante, porque, por exemplo, ministro, o senhor conhece bem o Rio de Janeiro, né? E como que políticas públicas ou ações de fomento ao desenvolvimento podem produzir resultado. A Prumo é uma holding que controla 6 empresas diferentes aqui no Rio de Janeiro. Uma delas é o Porto do Açu, que, só para corrigir, ela tem o seu próprio CEO, que responde lá para a Prumo. E essas empresas somadas, eu vou dar um número que eu pedi para a turma levantar e me chamou a atenção, são responsáveis por 5% das exportações do Brasil. Não que nós produzamos os 5%. Esse 5% da exportação brasileira é exportada através dos nossos terminais. Terminal de petróleo, terminal de minério, terminal de granéis. E o Porto do Açu, que é uma das nossas empresas, está localizado ali em São João da Barra, que eu acredito que alguns dos senhores saibam, fica bem ali no norte de Rio de Janeiro, quase no Espírito Santo, e sempre foi uma região de baixo dinamismo econômico. Já foi uma região ali próximo a Campos, produtora de cana-de-açúcar, no passado. Essa usina morreu ali, então a gente tem vastas áreas que foram degradadas e aquela região, então, teve pouco dinamismo econômico. O município de São João da Barra, onde nós estamos incluídos, hoje, faz a associação aos 5%? Deixa eu ver a estatística aqui. Hoje, o município de São João da Barra me parece que o 5º município do Rio de Janeiro em PIB per capita e 32º do Brasil. Tem 10 mil pessoas trabalhando hoje no Porto do Açu. 10 mil. E isso tem se revertido no desenvolvimento econômico e social daquela comunidade, do município de São João da Barra, no município de Campos também. Então, é interessante ver que, quando políticas são implementadas, o BNDES ainda participa da nossa estrutura de capital, não o BNDES Par, mas
com linhas de fomento, de financiamento, como que essas políticas que o ministro falou, o governador falou, a Marcela comentou, elas podem sim se reverter em desenvolvimento econômico e social. Então, não é uma conversa ao vento. Isso que os senhores aqui presentes falaram, e a Marcela também, efetivamente se transforma em desenvolvimento econômico e social, transformando o município super pobre no município que hoje tem a 5ª maior renda per capita do estado do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, tem uma participação no PIB brasileiro de 11,5% mais ou menos. Então, essa é a situação que a gente enxerga hoje naquela região. Nós, a partir do ano passado, reposicionamos a estratégia do grupo para nos transformarmos no principal polo brasileiro da transição energética. Transição energética é um nome bonito, a gente vai ouvir, já ouviu várias vezes hoje, vai continuar ouvindo, mas o que significa? O que é o produto da transição energética? E aí eu vou afunilar um pouquinho para deixar isso mais claro. Nós somos um porto e recebemos quase 1.000 navios por mês lá no Porto Açu. Curiosamente, o Porto Açu é um dos 5 maiores portos do Brasil, já mesmo tendo apenas 9 anos de atividade. E Porto é uma atividade centenária. Porto de Santos, Porto de Roterdã, Porto de Antuérpia, todos eles têm mais de 100 anos. Alguns têm 300 e poucos anos, foram fundados por Napoleão. E nós temos 9 anos de vida. Ainda estamos na nossa infância e já somos um dos maiores do Brasil. Então, por que um porto pode se transformar num polo de desenvolvimento de produtos da transição energética? Porque nós temos uma demanda natural para combustíveis marítimos renováveis, porque nós temos projetos de tancagem para biocombustíveis, nós temos, eu vou até comentar, nós temos 15 projetos envolvendo a indústria de baixo carbono e a indústria de transição energética. Eu vou listar alguns deles. Projetos de biogás e biometano, aproveitando aquela área que já foi uma grande produtora de biomassa, ela perdeu essa capacidade e volta a ter essa capacidade, porque o atributo do produto biometano hoje gera muito mais retorno do que gerava a cana-de-açúcar nas culturas tradicionais. Projeto de produção de SAF a partir de gordura animal. Hoje existem empresas brasileiras exportando sebo para os Estados Unidos para produzir SAF lá. O presidente Lula falou, vamos trazer isso para cá. O ministro Haddad falou, vamos trazer isso para cá. Então, nós estamos estimulando isso, a produção de uma planta de SAF lá no Porto do Açu. A indústria siderúrgica, caso vocês não saibam, ela é responsável por 8% do total de emissões de gás de efeito estufa do mundo. A indústria que é a maior emissora de gases de efeito estufa. O nosso projeto de produção de HBI, que é um insumo que permite que os alto-fornos das siderúrgicas reduzam o seu consumo de coque e, portanto, suas emissões sejam reduzidas em 32%, em média, nos altos-fornos. Nós temos um acordo que a Vale anunciou há 30 dias para implementação de uma planta de HBI dentro do Porto Açu. E eu poderia listar vários outros projetos, o tempo não me permite, mas, por essas razões, aquele local está se tornando um ecossistema onde a indústria que produz os equipamentos, por exemplo, eletrolisadores para a produção de hidrogênio. Diga-se de passagem, estamos licenciando uma área de 1,2 milhão de metros quadrados para a instalação de indústrias produtoras de hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono. Então, nós vamos colocar a indústria que fabrica o eletrolisador, a indústria que produz o hidrogênio ou a biomassa e a indústria que vai consumir esses produtos. Afinal, uma produção de HBI, por exemplo, consome gás natural e hidrogênio verde. Uma planta de fertilizantes, nós também fizemos um acordo com a Toyo, um grupo japonês, para a produção de fertilizantes lá, consome amônia verde, produzida, é um subproduto, como vocês devem saber, do hidrogênio verde. Então, esse ecossistema, que hoje é responsável por 5% da saída de produtos do Brasil para o exterior, é quase um portal para o mundo, vai se tornar, já está se tornando,
no maior cluster, mais relevante cluster de produtos oriundos da transformação energética, alguns desses produtos que eu coloquei aqui. E por isso que é tão relevante essa aliança com a Apex, porque levar essa mensagem para o mundo quer isso, não foi isso que nós vimos hoje de manhã, o mundo quer isso. O Brasil tem o que o mundo quer. Nós, lá no Porto do Açu, temos, e nas empresas da Prumo, nós temos o que o Brasil quer. E a gente precisa de uma Apex, estamos usando extensivamente a Apex para levar essa notícia a todos os continentes. Muito obrigado. Muito obrigada, Rogério. Porto como polo de desenvolvimento regional, como investimento âncora para melhorar a vida das pessoas. O tempo é curto, esse debate é muito breve, mas acho que você já tem essa ideia das oportunidades enormes que o investimento nas regiões do Brasil oferecem. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês nesse painel. Contem com o BID. Seria abusar do tempo se eu pedisse? Nunca, ministro. Bem, vocês desculpem, eu pedi uma concessão aqui, tá, Nelson, governador? Porque a gente fez um trabalho em parceria com a Apex, eu quero agradecer o Jorge. A Apex fez um trabalho com a gente, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com as vinculadas, com a Sudan, Sudene, Sudec, tudo bem, governador Eduardo? Denox, Codevasf e a Agência Nacional de Água e Saneamento. Então, nós temos hoje um portfólio que trata das políticas e das estratégias de desenvolvimento regional, e aí eu digo, não basta a política se a gente não tiver muito claro o objetivo dela. Então, nós chamamos e tratamos desenvolvimento regional com inclusão social, certo? Com participação realmente desses atores, senão ela pode não cumprir a missão social dela. Então, esse portfólio, ele observa todas as boas práticas internacionais, ele tem correlação direta com a Agenda 2030, com a agenda do ESG. Os projetos foram escolhidos prioritariamente, levando em consideração esses conceitos de participação que está relacionada à democracia, de desenvolvimento da forma que eu estou aqui nominando, que é a orientação do presidente Lula, e também de adaptabilidade com as mudanças climáticas, porque ela causa insegurança na vida das pessoas que estão na região, mas também do investidor, se a gente não garantir essa segurança. Então, esse portfólio ele é completo nesse sentido, tanto é que na Agenda de Desenvolvimento Regional, nós identificamos muito bem, porque foi feita a escuta do PPA participativo, foi feita a escuta para o PAC. O PAC foi construído com a participação de todos os governos estaduais. Foram dezenas e dezenas de reuniões com todos os governos, as 27 unidades da federação. Está sendo também no PAC Seleções, que está aberto, né, para os municípios apresentarem seus projetos. E não foi diferente no PPA. Então, essa seleção de projetos de desenvolvimento regional, ela contempla isso, ela tem esse olhar participativo, inclusivo, de respeito às comunidades tradicionais, às populações que ali vivem por muitos anos, seja no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, né, Sul, nos recortes que a gente precisa fazer a correção do processo de desenvolvimento. Observa fortemente o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para esse tipo de negócio, porque senão a tecnologia até hoje existente ela não vai resolver, em muitos casos, os desafios que são impostos a essas possibilidades de negócio. Nós temos, por exemplo, mais de 12 rotas no Ministério, trabalhado em várias regiões, que vão desde o açaí, da mandioca, do pescado, do leite, do cordeiro, enfim, da costura, e são direcionadas a essas comunidades. Então, eu quero fazer referência a isso, agradecer a Apex, e um cuidado redobrado na questão da gestão de recursos hídricos e da adaptabilidade às mudanças climáticas. Nós estamos, pela primeira vez, elaborando o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Gente, a política é de 2002, perdão, 12. Tem 10 anos a política e a primeira vez vai ter um plano nacional. Brasil de dimensão continental, nós não temos, né, cultura de convivência com eventos extremos, e a gente já está diante deles.
nós não temos cultura de contingência para lidar com resposta e adaptação, e mitigação e adaptação, e a gente já está lidando com eles. Então, tudo isso está sendo observado aqui, o Plano Nacional está saindo, um sistema altamente moderno também de alerta, que é o Cell Broadcast. Talvez o Brasil vai ser um dos terceiros países do mundo, a partir do ano que vem, ter essa tecnologia disponível para que a gente estruture melhor também as redes, todo o sistema municipal, estadual e federal de defesa civil, de proteção, né, de resposta, mas também de adaptação e, consequentemente, com isso, criar o que nós estamos criando no aspecto fiscal, tributário, criar também no ambiental e criar no social. Então, o Brasil, aqui há poucos dias, de hoje para amanhã, deve estar com uma nova reforma tributária. Já tem o arcabouço fiscal. Então, está fazendo todas as reformas necessárias, talvez não na dimensão que nós precisaríamos, mas naquilo que foi possível construir politicamente, e devemos muito ao presidente Lula, no primeiro ano de governo, fazer toda essa construção. Mas toda essa segurança também tem que estar correlacionada com a questão ambiental, com a questão climática, com a questão dos eventos e com a questão social. Não queremos viver num país que continue produzindo desigualdades. O quarto maior produtor de alimentos do mundo voltou para o mapa da fome. Voltou para o mapa da fome. Então, é disso que nós estamos falando. Às vezes, não é a falta de recurso, a falta de política. É para quem realmente ela está direcionada e a quem ela deve chegar prioritariamente. Só para encerrar, o Nelson fez referência à concessão florestal. O Amapá tem 600 mil hectares. E está no BNDES a partir de uma experiência que eu fiz de modelagem, que é um sucesso, mas deu para mim aprender que não era melhor, porque eu fiz uma modelagem para madeira. E quando a gente apresentou a proposta para o BNDES, já foi a partir dessa experiência para fazer a modelagem para os ativos da floresta e para os serviços ambientais, e que tivesse a participação da comunidade local, e que tivesse a participação da indústria local. Está entendendo? Senão, vira só produto de exportação. Aumenta a receita, mas não distribui a riqueza como deveria distribuir. Então, esse portfólio é uma boa visita para todo mundo. Está aqui, nós vamos entregar hoje. Eu estou dando como entregue hoje um trabalho da Apex, junto com o Ministério da Integração e as vinculadas para o desenvolvimento regional. Muito obrigado. Obrigada a todos. Contem com o BID para continuar potenciando o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras. Boa tarde.